Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a letra cursiva. Na verdade, nós vamos tratar aqui de três mitos que a escola incute aí, tanto na sociedade quanto nos outros membros da escola, as pessoas que trabalham ali, né, sobre a letra cursiva. Lembrando, gente, que eu trabalho com letra cursiva na questão aí de neuroeducação em torno aí de 15 anos, então não é pouco tempo. E todas as questões que eu vou trazer aqui no vídeo, elas são fatos comprovados. Eu não vou trazer nada que é a minha opinião, tá? Então isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa faz algum comentário que é da opinião dela. Enquanto profissional, a gente não deve ficar, né, a gente deve valorizar a pedagogia, trazendo não a nossa opinião, mas fatos comprovados. Vou compartilhar aqui a tela, está com um pouco de delay aqui, que é um atrasozinho no compartilhamento, mas a gente vai conseguir usar. Bom, os mitos da letra cursiva na escola. Aproveite neste momento, já se inscreva no canal. A gente tem outros vídeos públicos aí de letra cursiva, inúmeros deles. Aliás, antes de qualquer comentário, eu sugiro que você assista pelo menos 3 deles do nosso canal, né? Porque a gente tem algumas pessoas falando algumas bobagens, né, por aí nas redes. Então, é importante que seja uma pessoa de confiança. Curta o vídeo e compartilhe o vídeo, nunca materiais, com pessoas que possam se beneficiar da informação, tá? Logo de cara eu já vou falar quais são os três mitos, para a gente nem perder muito tempo, e daí eu vou explicar cada um deles separadamente, porque eles merecem aí uma reflexão um pouco mais robusta, tá? O primeiro mito é para que aprender letra cursiva se a gente está na era digital? E esse primeiro mito, gente, ele vai se dividir aí em duas vertentes, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. 2. Podemos treinar coordenação motora de outro jeito, porque algumas pessoas têm a ilusão de que a letra cursiva a gente ensina por causa de coordenação motora. Não é, tá? Ela auxilia, mas não é por causa de coordenação motora que a gente ensina cursiva. Vai bem além. Na verdade, é o de menor impacto aí na coisa. E o mito 3 só pode ensinar depois que a criança foi alfabetizada. Esse é o pior deles. Eu convivi com essa realidade das pessoas me falando isso. E no final eu fazia ao contrário e só a minha sala tinha os avanços mais significativos da escola. Então, isso é um mito assim que a gente precisa derrubar de cara na maioria das escolas, porque tanto particular quanto pública vem com esse mito há algum tempo e não é aceitável se a gente quer que a criança leia e escreva corretamente. E daí, durante o vídeo, você vai compreender melhor por que que eu estou afirmando que a gente precisa da cursiva para a criança ler e escrever corretamente, né? Então, você vai saber tudo isso aí durante esse vídeo, só escavando esses três mitos, porque na realidade, gente, eu encontrei mais do que três, mas eu achei que ia ficar muito longo o vídeo, então eu coloquei três, tá? O que não faltam são argumentos aí contra o pessoal que é contra a cursiva, né? Isso não falta mesmo, assim, a literatura é vastíssima. Então, para que a gente ensina cursiva se a gente está numa era digital? Nós vamos ter muitos pais que vão na escola para contestar a letra cursiva com esse argumento, e na realidade a gente não deveria nem ter esses pais, porque se a gente tivesse um curso de pedagogia funcional, no qual as pessoas confiassem no professor, porque o professor perdeu muita confiança aí ao longo dos anos, né, o trabalho acadêmico. Não haveria esses pais questionando o trabalho deles na escola. Então, todo mundo quer dar o pitaco na profissão do professor, porque ele se faz de vítima, né? Então, quando você se faz de vítima, você dá abertura às outras pessoas para dar pitaco na sua profissão. Por isso que a gente precisa, quando esses pais virem, ter argumentos, e daí a gente vai começar assim, ó. Eles vão falar que a maioria dos textos não está em letra cursiva. E que as crianças vão escrever só no aparelho. Então, para que escrever coisa no caderno? Para que usar letra cursiva? Para que fazer teste, né? Então, só para começar, a gente tem aí as avaliações que são feitas, né, à mão, a maioria delas.
E a gente não tem aparelho suficiente para ficar fazendo no aparelho, mesmo porque vocês vão ver que isso vai ser nocivo para a criança durante a apresentação que eu estou fazendo. Mas vamos começar do começo aqui, né? A maioria dos textos não está em letra cursiva. Tá bom, a maioria dos textos não está em letra cursivas, mas isso vai acontecer desde 1450. Então, os textos não estão em letra cursiva, os textos de circulação faz 400, né? 500, 600, 700, 800, 900, 2000. 600 anos que os textos de circulação, ou seja, livros, cartazes, jornais, afins, não estão em letra cursiva. Porque em 1450, gente, não sei se vocês recordam suas aulas de história, mas a gente teve uma invenção muito poderosa, que foi a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg foi quando a gente começou a ter a circulação maior de textos, e eram carimbos que eram organizados para carimbar as folhas e poder fazer em grande quantidade os livros e as publicações da época. Naturalmente, com o tempo, isso avançou. Hoje a gente está em uma era muito digital, na qual a gente tem outras facilidades para textos de circulação, mas essa argumentação aí ela já cai por terra só de trazer aí que isso não existe há 600 anos, né? Então não é uma coisa de hoje. A gente tem uma questão muito egocêntrica de pensar que o que a gente acha é a lei, mas não é. Então tá aí a história para comprovar que isso não é uma coisa atual, né? Então esse argumento não faz sentido, mesmo porque a escola ensina com letra cursiva há bastante tempo e só agora tem esse questionamento de uma coisa, porque só agora é digital. Não. Quando foi a imprensa de Gutenberg, por que não pararam de escrever à mão, então? Não faz sentido, né? Tem alguma coisa por trás, que eu já vou falar o que que é. A gente não ensina a letra cursiva pela letra. A gente ensina para poder ativar um processo leitor no cérebro. Se eu ensinasse só na letra bastão, né, que é essa caixa alta que está aí no outdoor, ou na letra imprensa, que é essa com maiúsculas e minúsculas, o que iria acontecer? Nós temos os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. A letra com os espaços, que é a letra, seja ela caixa alta ou imprensa, ou letra de forma, como você queira chamar, ela vai ativar o hemisfério esquerdo, mas ela não vai ter um processo de ativação no direito. A leitura, gente, ela só é ativada, a fluência da leitura, se a gente tiver do lado direito ativado ao mesmo tempo. Então, a letra cursiva, pela questão da movimentação dela, porque ela tem todo um movimento aí rebuscado. Até por isso, alguns professores são contra. E daí, se a gente for investigar, a maioria deles nem sabe escrever direito em letra cursiva, eles misturam letra. Ou eles escrevem só em letra de forma, ou só em letra bastão. Então, naturalmente, se você tem dificuldade, você vai ser contra, né? Não sei em qual face da Terra a gente vai pensar que, na minha profissão, se eu tenho dificuldade, eu vou ser contra em vez de aprender. Mas tem pessoas que são assim, infelizmente, acontece, né? O comodismo é mais forte. Mas essa questão do hemisfério cerebral é o motivo principal pelo qual a letra cursiva deve estar, sim, na escola. E nós temos artigos, inclusive de 2023, se vocês procurarem no Google Scholar, que é o Google dos artigos científicos, vocês vão ter artigos comprovando, sem sombra de dúvida, de que a cursiva é necessária para esta ativação que eu estou falando para vocês, né? Além disso, ela vai auxiliar na desaceleração cerebral e vai promover processos do aprender. Então, a letra cursiva vai ajudar a criança a desacelerar o cérebro que está acelerado pelas telas e conseguir armazenar melhor a informação de memória. Então, porque a cursiva demora muito para escrever. Ainda bem que a cursiva demora muito para escrever, porque você vai ter na criança o tempo que ela precisa para armazenar a informação na memória, que não vai acontecer quando você deixa as letras soltas.
As letras soltas fazem com que o cérebro não faça esse armazenamento da mesma forma, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um assunto avançado para um vídeo público do YouTube. Mas já fica aí a dica que a gente tem muito mais por trás. E eu não estou falando porque eu acho bonito ou porque, sei lá, é um achismo meu, né? Uma opinião. Estou falando porque é um fato comprovado. Repetindo aí para que não haja sombra de dúvidas, tá? Para que ensinar cursiva na era digital? Segunda parte, que é aquela questão das telas, né? Não é porque escrevemos no aparelho que a gente não precisa usar a escrita de outras formas. Você não tem várias formas de cozinhar, várias formas de ler, várias formas de praticar esportes? Pois é, a escrita é uma ferramenta social, e sendo uma ferramenta social, ela vai fazer com que você precise escrever de outras formas. Então, a gente escreve em várias plataformas. A gente tem que saber escrever na plataforma do papel, na plataforma da tela, na plataforma que seja necessária, no cartaz, né? Então, isso vai fazer com que você tenha uma melhor articulação social, né? Então, saber escrever em várias plataformas é um ensinamento acadêmico necessário. E é um fato de que crianças até os 10 anos de idade nem pode ficar mais do que 2 horas diárias na tela por questões de saúde. A gente pode desencadear, se a gente deixar elas na tela, uma dislexia adquirida. A gente pode desencadear problemas oculares, questões aí em relação à memória, né? Então, tem uma série aí, muitos distúrbios que podem surgir a partir da obsessão pela tela. Então, se eu estimular isso na escola também, eu vou estar estimulando pessoas já com prévios problemas de saúde, né? Então, isso não é legal. Então, a gente usa aí o papel. Lógico que o papel você pode usar com vários tipos de letra, né? Isso é fato também. Mas a cursiva vai auxiliar aí nesse processo em relação à desaparelização, tá? Pela questão até da questão de desaceleração, pelo fato da desaceleração cerebral. Eu que estou aqui na tela há muito tempo, vocês estão vendo que já tá dando tilt, né? Bom, a vez da coordenação motora, gente. A gente falou lá no comecinho que o segundo mito é em relação à coordenação motora fina. Porque, e olha, se você acha que é porque é de coordenação motora, você vai precisar estudar antes de falar o que não sabe, né? Isso eu estou falando no geral, não é para você em especial, tá? Esse você, ele é generalizado. Eu acabei de dizer, ali na parte dos aparelhos, que a gente aprende letra cursiva pelo fato de que ela é um gatilho da fluência leitora. A gente não tem um monte de alunos que não sabem ler no ensino médio e no ensino fundamental 2, até em trabalho, aí no mercado de trabalho. Muitos deles não tiveram a letra cursiva na idade adequada. Não importa se agora eles não escrevem mais em cursiva, eles tinham que ter tido essa instrução lá no começo, na educação infantil e no máximo no primeiro ano. Não é no segundo, tá? Eu devo falar sobre isso no próximo mito. Então, essas crianças, elas foram tolhidas, impedidas, bloqueadas de ter o gatilho leitor. Só pelo fato do professor não ter trabalhado a letra cursiva com elas na idade adequada, né? Então, a gente tem algumas coisas preocupantes aí para tratar. Mas, se você ainda insiste na questão da coordenação motora, mas e se fosse coordenação motora fina, tá? Se fosse, eu vou contar para vocês um caso que todo mundo vai identificar, tá? Mas que nem todo mundo sabe o fato que diz respeito a essa ocorrência aí. Eu acho que todo mundo já viu Danoninho na vida, né? A gente tem ali no mercado, mesmo que não compre Danoninho, é um alimento infantil bem procurado, né? Ele tem uma questão aí de iogurte de frutas, então enriquecido com vitaminas, está escrito ali o cálcio, né? Questão ali da vitamina D.
E alguns anos atrás, a Danone lançou esse Danoninho para levar, né? Vocês vão ver que ele é uma embalagem diferenciada do Danoninho tradicional, que é esse aí que está à minha direita. O da esquerda é o Danoninho para levar. E a intenção dele é que ele tem uma tampinha ali que você gira, né? Ela é fácil de girar. E você vai tomando assim, você pode ir andando, tomando, que tá tudo certo. O outro também, né, gente? Ele só vai precisar aí de uma colher, que vai dificultar um pouquinho levar no lanchinho da escola. Mas o motivo da Danone ter criado isso não é exatamente a questão da colher, tá? O motivo é que as crianças, eles tiveram uma queda na venda do Danoninho tradicional, porque as crianças não conseguem mais abrir embalagens de Danone que são dessas tampinhas igual a do Danone tradicional. Então, você tem que puxar o cantinho que está solto e daí você puxa o restante da tampa, né? Então, as crianças não estão conseguindo fazer isso. Naturalmente, falta sim uma instrução em casa para que a criança o faça. Então, muitas vezes é culpa da família, sim. Isso deveria ser tratado na escola, nas reuniões de pais, porque a gente na escola tem também como responsabilidade acadêmica orientar os pais no que eles fazem em casa, que eles têm a responsabilidade deles, para que na escola a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, é papel do professor, sim, falar: olha, pai, seu filho de 5, 6 anos de idade tem que começar a aprender a levantar a tampinha do Danone, porque isso faz parte da aprendizagem, vai influenciar no uso da tesoura, vai influenciar no uso do lápis, assim como na escola a gente tem a responsabilidade, sim, de ensinar a criança a pegar corretamente no lápis. E daí a gente vai ter aquele adulto teimoso, que muitas vezes é um profissional da educação e que está indo contra a educação, que vai falar que ele mesmo pega assim e nunca fez mal para ele. Não é que não fez mal para ele que não vai fazer mal para a criança, tá? Então, segurar corretamente o lápis ali com os 3 apoios, ó, são 3 apoios, faz parte do ensinamento. A criança não vai aprender isso sozinha, gente, de olhar. Você precisa pegar na mãozinha dela, sim. Porque se ela pegar esse vício, ela não vai conseguir tirar. E isso diz respeito aos professores de educação infantil e fundamental, primeiro ano, tá? No segundo ano, vai ser dificílimo o professor tirar o vício da criança que ela tem de escrever errado, assim, ó. Porque vai acabar com a parte motora aqui da mão, fora a questão aí de ver a própria escrita, né? Às vezes a criança escreve assim, e daí ela tampa a escrita que ela já fez, sabe? Tem, assim, uma série de fatores que não é o assunto desse vídeo, então eu não vou tratar. Mas que vai ser importante aí você explicar para a criança, né? Então, não vem do vento, tá? Não nasce do vento e nem da observação dela. Nasce do trabalho do professor, essa pega correta. Então, olha o quanto vai longe a gente não ensinar a criança as pegas corretas, porque os objetos eles são feitos anatomicamente para que a criança consiga fazer essa pega, né, da maneira correta. Bom, acho que vocês entenderam aí a questão da coordenação motora, né? Vamos lá. E a questão do só depois da alfabetização? Por quê? É outro idioma, por acaso? A letra cursiva? É assim que o cérebro entende quando a gente começa a ensinar a letra cursiva depois que a criança alfabetizou. Porque você já deu todo um idioma para a criança. Quando você traz a letra cursiva que tem outro formato, o cérebro dela vai entender que é um segundo idioma. Então, só depois da alfabetização, é só quem não estudou letra cursiva é que dá essa orientação. São pessoas, às vezes o coordenador fala isso porque falaram para ele, mas às vezes o coordenador não tem experiência com o primeiro ano. Ele é coordenador, mas ele nunca deu aula para o primeiro ano. Ou ele deu e nem se deu bem. Só que ele precisa orientar os professores. Em lugar de ir atrás, muitas vezes ele ouve o que o supervisor fala. O supervisor não está em sala de aula, gente. Ele deveria estar estudando sobre letra cursiva antes de dar essa ordem. Então, me falaram que é só depois de alfabetizar. Será que é verdade? Né? E ir atrás da informação. Isso é função do supervisor, sim.
mas infelizmente a gente sabe que nem todos são responsáveis, né? Isso em qualquer profissão. Então, porque a minha escola não deixa, a minha também não deixava, eu sempre dei. Isso não é desculpa para ninguém, tá? Porque o profissional da sala sou eu. Não é o supervisor, não é o coordenador. Então, geralmente, eu aprendi aí a duras pedras que quem manda na minha sala sou eu. Né? Então, se você quiser falar que não é para dar, tá tudo certo. Mas eu vou dar de qualquer jeito. Eu tinha até fardo, né, pacote de letra cursiva aqui, de caligrafia, que eu comprava na Calunga. De tão importante que é a letra cursiva e dava a diferença nas crianças em relação à leitura mesmo, né? Então, esse estudo super valeu aí para mim. E daí eu sempre entendi que seria um segundo idioma se eu ensinasse depois, porque você está ensinando outros caracteres para a criança. Eu já até falei isso em live e nos outros vídeos vocês podem ver lá sobre o assunto. Bom, a falta dessa cursiva no início da alfabetização, lá na turma de 4 anos, não é que a turma de 4 anos você vai ensinar, essa aqui é a letra A e já fazer a cursiva, essa daqui é a letra B, não é nada disso. Porque a gente tem alguns sistemas de ensino, acho que o Etapa faz isso. Se eu não estou enganada, é o Etapa. Que lá desde 4, 5 anos começa a treinar já a letra com a criança. Não é assim. Primeiro a gente começa a treinar as lolitas, que são os movimentos cursivos, para depois a gente inserir a cursiva na classe de 5 anos. E tem todo um plano de trabalho que foi investigado cientificamente para isso e que faz com que a criança tranquilamente consiga adquirir essa letra cursiva aí enquanto aprendizagem natural, tá? Natural, não é nada forçado. E nem vai atrapalhar nada, na verdade vai ajudar. Então, quando a gente não tem essa letra cursiva desde o comecinho lá na turma de 4, 5 anos de idade, ela vai dificultar a segmentação das palavras. Eu, por exemplo, fui alfabetizada em letra cursiva. Eu não tive alfabetização em letra de forma. Então, o que aconteceu? Eu nunca nem sequer cogitei que uma pessoa não soubesse segmentar palavras até eu estar em uma sala de aula, como professora. Então, daí eu fui começando a ver o impacto da letra de forma aí, né? A letra bastão, porque a gente tinha que escrever em bastão quando eu entrei na prefeitura. Então, eu segui as orientações como professora iniciante, e daí eu comecei a perceber que aquelas crianças elas tinham uma dificuldade que eu nunca tinha tido na vida, que era segmentar palavras, e eu tinha que ficar dando, que nem eu fritei um ovo na panela, na frigideira, o que vocês quiserem. Daí eu colocava todas as letrinhas juntas para a criança poder separar as palavras, porque ela não percebia a separação na hora de escrever. E isso impactava em muitas outras coisas que eu percebia sendo formada em letras também. E daí eu comecei a imaginar se não seria por causa da letra cursiva. E foi aí que me deu o gatilho de começar a estudar a letra cursiva na questão do cerebral. E daí eu descobri que sim, ela vai ter esse impacto que a letra imprensa e a letra caixa alta não conseguem suprir. Por isso, a cursiva vai ser essencial aí para a criança conseguir entender cada palavra como um objeto diferente, sabe? É uma coisa que o cérebro dela precisa. E quanto mais tarde, menor vai ser o impacto no sistema leitor. Então, a gente tem aí a questão da janela de oportunidade, né? São os períodos sensíveis nos quais a gente aprende com maior facilidade determinadas coisas. Na escola do meu filho, eles ensinavam, ainda ensinam, né? A partir do segundo ano a cursiva. Vocês acham que eu ia deixar passar a janela dos 7 anos? Mas nem que a vacatuça, né? Eu mesma ensinei a letra cursiva para o Arthur antes dele chegar no segundo ano, porque eu sabia que no segundo ano ele ia ter muito mais dificuldade, porque os conteúdos começam a aparecer e não é responsabilidade, gente, do professor de segundo, terceiro, quarto ano letra cursiva. É do professor de primeiro ano, tá? Não tirem essa responsabilidade dele, porque isso vai acarretar anos de aprendizagem da criança. E daí era nítida a diferença de aprendizagem do Arthur no segundo ano, já com a letra cursiva, e as crianças que sofriam para escrever, elas choravam, elas tinham que ter oficina de cursiva de sexta-feira à tarde, ele estudava, não, de manhã, desculpa, ele estudava à tarde naquela época.
Então, eles tinham que ir de manhã na sexta-feira para poder ter oficina de cursiva, porque na sala de aula não era suficiente. Então, você cria todo um transtorno para a família quando você não dá na idade certa. E daí o Arthur nunca precisou ir naquela oficina, graças a Deus, porque a gente já tinha ensinado para ele em casa. Então, faz toda a diferença. E ele super lê bem. Até ele está fazendo um preparatório para vestibulinho, né, agora, que ele já está com 14 anos. E ele quer fazer sistema de informação como ensino técnico. E daí ele está tendo aulas de compreensão de texto. E ele falou, mãe, não sei como as pessoas, né, os outros alunos, eles têm tanta dificuldade na compreensão de texto, porque está bem evidente no cursinho que ele está fazendo que as pessoas não compreendem o texto. Então, é nítida a diferença do que foi estimulado na idade correta, a letra cursiva, e do que não foi. Porque às vezes o aluno é até muito bom, mas eles estão assim penando na compreensão textual. E o Arthur tá super de boa, tá achando até a aula chata, porque ele não vê assim objetivo naquilo, já que ele já sabe fazer. Então faz super diferença aí na vida futura da criança. Como vocês podem ver, além de comprovado cientificamente, eu estou comprovada aqui na minha casa. Super útil a informação. E se você quiser saber mais sobre cursiva, a gente tem um montão de vídeos aqui no canal, públicos, né? E além dos vídeos públicos, a gente tem no clube de membros o curso de letra cursiva, a partir do Cubo Mágico, que a gente tem 3 associações. A Raiz, que é R$ 6,99, o Cubo Mágico, que é R$ 29,99, e o Multiverso, que é R$ 99. No curso de letra cursiva, a gente vai aprender sobre a trajetória da cursiva na escola. A gente vai aprender a ver a anatomia da letra cursiva, porque sim, ela tem uma análise anatômica para que ela seja efetiva aí na aprendizagem. A gente vai aprender sobre os benefícios dela, né? Todas as questões aí que trazem de sucesso para o aluno e para a vida dele. Funções executivas e letra cursiva, que também é totalmente ligado. E você vai ver esse plano de trabalho que eu mencionei, que esse plano aí de trabalho, ele vai ter a partir da classe de 4, 5 anos, e daí cada faixa etária foi feito até o ensino médio, tá? Mas lá no curso, eu vou até o primeiro, segundo ano, dizendo o que você faz ano por ano com a criança. Então, é bem útil aí para a vida de vocês, enquanto profissionais, se vocês dão aula no primeiro ano. Segundo e terceiro, se você tiver esse problema no segundo e terceiro, também recomendo. E infantil, gente, todo professor de infantil deveria fazer esse curso, porque o infantil ele é cheio de dedos com as crianças com a questão escrita. E não deveria, porque a gente sofre demais e a criança também depois, né? Então, essa história de que criança até 6 anos é só brincar, não rola, tá? Ela tem sim que brincar, mas tem que ser uma brincadeira do ponto de vista acadêmico, com uma finalização escrita, muitas vezes ali, aumentando ao longo dos anos no infantil. Os cursos, muitas pessoas perguntam se tem certificado. Eles têm sim certificado, eu vou falar sobre isso na live que a gente vai fazer hoje às 19h30. Hoje é dia 9 de agosto de 2023, eu vou fazer uma live falando do método de alfabetização. Onde está o patinho? Né? A cartilha, na verdade, não é nem método. A cartilha Onde está o patinho versus a cartilha Caminho Suave. Mas antes de fazer, a gente vai falar sobre os certificados do clube de membros. Então, se você é do clube, assista a live que vale a pena. Né? Então, tem sim, mas são para pessoas recorrentes aí. Se a pessoa fica 6 meses no clube de membros, ela tem direito aos certificados que a gente vai mencionar ali. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Se você precisar de material de cursiva para sala de aula, eu também vou deixar um link no resumo, que a gente tem vários materiais de cursiva no site da loja que você pode adquirir. E também vou deixar no resumo o link do clube de membros, caso você queira fazer parte e participar dessa formação profissional, essa capacitação que faz toda a diferença na vida de todo professor,
porque até mesmo professores do Fundamental 2 estão tendo que adotar caderno de caligrafia com as crianças, porque eles não sabem o que está acontecendo até o 5º ano, que as crianças vêm sem. E eles têm 45, 50 minutos de aula, que eles não conseguem ensinar a criança nem a usar o caderno e nem a fazer letra cursiva. Então, eles também estão tendo um impacto ali no Fundamental 2. Olha como é grave a situação da teimosia das pessoas que não sabem fazer cursiva e não querem aprender. E aquelas que usam esses argumentos péssimos, né, para o uso da cursiva. Espero que você tenha gostado do vídeo e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.